Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Palavra do Senhor em 2 João diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Este é o poder que há no sangue de Jesus. Você vai adorar Deus sangue. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Somente pelo sangue.
Hoje eu vou orar pela igreja no Brasil. Senhor, te agradecemos por a igreja no Brasil, Senhor. Te pedimos para que você possa abençoar ela e guardar ela de qualquer perigo, Senhor. Também te agradecemos porque lá no Brasil é um país sem perseguição dos cristãos, Senhor. Te pedimos para que possa ter mais integrantes cada vez mais e te poder louvar teu nome. Em nome de Jesus, amém. Muitos muçulmanos no norte da África observam o Ramadã como uma oportunidade perfeita para competir na obtenção das bênçãos e do favor de Deus, realizando boas ações para os menos afortunados. Porém, quando Jesus Cristo toca o coração de um muçulmano, a vida dessa pessoa muda milagrosamente. Não importa o quão difícil pareça abraçar a Cristo, especialmente quando se pertence a uma família estritamente muçulmana. Mas o amor de Jesus é superior a todas as dificuldades e cura todas as feridas e dores. Foi exatamente o que aconteceu com uma norte-africana ex-muçulmana. Seu país é 99% islâmico. Hoje, ela tem paz e amor verdadeiro em seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A jornada não foi fácil. Ela teve que enfrentar ostracismo, discriminação, abuso verbal e físico e até mesmo ameaças de morte. Mas decidiu superar o medo e entregar sua vida a Jesus, pois acreditava que Ele a protegeria, escondendo-a em suas asas. E ela não se enganou, porque hoje possui uma família cristã feliz, tem paz espiritual e a satisfação de que o caminho que está seguindo a levará à vida eterna. Ela se esqueceu da perseguição que teve que enfrentar no passado, pois a sensação de ter Jesus em sua vida é melhor do que qualquer outra coisa neste mundo. Aleluia! Ore para que haja um avivamento no continente africano, com muitos muçulmanos se entregando ao Mestre Jesus. Missões Mundiais possui vários projetos em países de maioria islâmica. De direção do culto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, continuamos na Tua presença para fazer somente a Tua vontade. Agora eu quero te pedir, Senhor Deus, pelo Teu servo, ó Deus, que está na direção do culto, ó Deus, toma ele nas Tuas mãos, dando sabedoria, saúde para fazer tudo aquilo que Tu queres, ó Pai. Por isso eu entrego ele nas Tuas mãos nesta hora, porque se o Senhor botou ele ali, Senhor Deus, é porque ele merece estar ali, ó Pai. Que Tu dê sabedoria e orientação dada de Ti, ó Pai. Abençoa ele e toda a sua família de um modo geral. Agora, ó Deus, eu entrego também a Roberta em Tuas mãos, quando perdeu o seu ente querido, ó Pai, que Tu venha confortar o coração da Tua serva e de toda a família, ó Deus. Toma nas Tuas mãos nesta hora, Pai. Mais uma vez eu quero te agradecer pela rica oportunidade de poder falar contigo nesta hora. Te peço também pela minha vida, pela minha saúde, por toda a minha família de um modo geral. Perdoa, Deus, os nossos pecados, dirige nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Deus fez uma promessa a respeito do derramar do Espírito Santo que nos envolve. Até porque o que Deus falou por boca do profeta Joel, o apóstolo Pedro aplicou a esse tempo, a era da igreja que vivemos. A declaração é, Joel 2,28, e acontecerá depois que derramaria o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Verso 29, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Nós falamos muito sobre o derramar do espírito, mas normalmente não atentamos para um fator importante. É a declaração, e acontecerá depois. A pergunta a ser feita é, depois do quê? O que é que precede o derramar do Espírito Santo? Esse é o assunto da nossa conversa e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor. Fique comigo. Estou hoje na cidade de Ijuí, estado do Rio Grande do Sul, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração.
O texto que citamos de Joel 2:28 é uma promessa divina. Aliás, o apóstolo Pedro, quando se levanta para pregar o evangelho, ele diz lá no dia de Pentecostes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Ele diz: e recebereis o dom do Espírito. Ele diz: pois para vós é a promessa, para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Essa última declaração está em Atos 2:39. Portanto, aquilo que o apóstolo Pedro se levanta e pelo Espírito Santo interpreta ser o cumprimento da profecia de Joel, não é algo que terminou ali, apenas começou. A Bíblia é muito clara em dizer a promessa era para aquela geração, mas era também para os seus filhos, era para os que estão longe, os que ainda não se converteram, os que Deus ainda viria chamar. Quando olhamos para a expressão últimos dias, precisamos entender que, se ela já teve aplicação no início da história da igreja, no tempo do fim, nós podemos esperar, no mínimo, que ainda seja uma continuação daquilo que já começou. Se foi certo que já no começo da igreja essa promessa estava disponível e eles poderiam vivenciá-la, eu quero te dizer, é certo que nós também podemos esperar a mesma coisa, o mesmo derramar de Deus, a mesma manifestação dos céus. Agora, há algumas coisas que acredito que precisamos entender. De uma forma geral, a promessa de Deus de fazer algo poderoso na terra pelo seu Espírito. Isso envolve também não apenas uma ação coletiva de Deus, mas envolve experiências individuais. Pessoas sendo cheias do Espírito Santo, profetizando, tendo sonhos, tendo visões. Isso significa que a obra do Espírito Santo é tanto individual como coletivo. E nós devemos ter a expectativa de que Deus vá se mover em todos esses níveis. Mas, quando avaliamos a promessa que Deus fez à nação de Israel, por meio do profeta Joel, há uma declaração: e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito. Esse depois, por um lado, pode ser visto como Deus também anunciando um tempo futuro que ainda não tinha acontecido, sim. Mas no contexto da profecia de Joel, ainda que possamos olhar para isso e reconhecer e aplicar uma lei de dupla referência, que Deus não falou só com aquela geração de israelita daqueles dias, mas que isso se estendia também à igreja, precisamos entender o contexto específico do depois. Todos os versículos anteriores de Joel capítulo 2, na verdade retratam um chamado de Deus para que a nação de Israel se arrependesse. Por exemplo, no versículo 12, o Senhor diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Então vem o clamor: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque onde dizer entre os povos, onde está o Senhor seu Deus? Todo o contexto aqui fala da necessidade de um arrependimento, da necessidade de uma separação para Deus, da necessidade de se voltar ao Senhor buscando a Deus de todo o coração, com jejum, com oração. Então, quando no verso 28, Joel, pelo Espírito Santo, declara: e acontecerá depois, ele está falando de um resultado que o homem pode experimentar da parte de Deus depois de se posicionar e cumprir com a sua parte, com a sua responsabilidade, com aquilo que Deus exigiu que ele fizesse primeiro. A ideia de que Deus derrama do seu Espírito Santo de forma unilateral, como se não tivéssemos nenhuma responsabilidade no processo, não é bíblica. Mesmo o dia de Pentecostes foi precedido por oração. A Bíblia diz que o Pentecostes acontece 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Essa é a conta. A palavra Pentecostes significa 50 e ela acontecia 50 dias depois. Quando a palavra de Deus nos mostra que Jesus permaneceu 40 dias aparecendo aos seus discípulos, isso nos leva a uma conta
de que depois que ele foi assunto aos céus, eles passaram pelo menos 10 dias perseverando juntos, unânimes em oração. A experiência de Pentecostes é precedida por uma volta ao Senhor, por uma busca de coração intenso, por uma dedicação à oração. Mas também vemos o aspecto do arrependimento, da separação do mundo, do pecado, de se colocar de lado prazeres e deleites carnais para buscar o verdadeiro deleite em Deus. E hoje em dia vemos uma igreja que quer viver avivamento sem experimentar aquilo que o precede. Eles querem viver o depois prometido por Deus sem a responsabilidade do antes. Nós precisamos entender esse chamado, nós precisamos entender a nossa parte a ser feita e executada e corresponder com Deus. Uma boa ideia a ser destacada aqui é que Deus enche quem se esvazia de si mesmo. Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Em outras palavras, Deus está dizendo que não é só querer ser cheio do Espírito. Para ser cheio do Espírito Santo, eu não devo me encher de coisa errada. Eu não devo beber do vinho errado, considerando que o vinho é um dos símbolos do Espírito Santo. Eu preciso me encher do vinho certo e não do vinho errado. Essa ideia, ela aparece na Bíblia de forma repetida. Quando Jesus está diante daquela mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, ele diz: olha, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Jesus está sempre contrastando. O que você tem feito para encher a sua vida, para saciar a sua vida, não é suficiente. Você tem que trocar de fonte. Não é apenas acrescentar a outra fonte, é trocar de fonte. E essa ideia precisa ser entendida, ela precisa ser compreendida na proposta bíblica. Em Joel 2,15, o chamado ao jejum é um chamado ao esvaziamento. Quando entendemos essas verdades e correspondemos com Deus, andando à luz dela, de fato veremos resultados. Por quê? Porque há uma incompatibilidade entre carne e espírito. Desde o início da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 3, nós vemos Deus dizendo: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque ele é carnal. Uma das razões pelas quais Deus diminui o tempo e a duração da vida é pela falta de resposta do homem a Deus, justamente porque está focado naquilo que é carnal. Nós precisamos entender, são fontes completamente distintas. Gálatas 5, 16 e 17 nos aponta com clareza: andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A Bíblia diz: porque a carne milita contra o espírito contra a carne, para que vocês não façam o que querem. Eles são opostos entre si. Não há conciliação entre ambos. Quem anda no espírito não vai andar na carne. Quem anda na carne não vai andar no espírito. Aqueles que querem ser cheios de Deus precisam entender a incompatibilidade entre espírito e carne. Tiago nos diz, lá no capítulo 4, nos versículos 4 e 5, que se queremos ser amigos do mundo, estabelecemos uma inimizade para com Deus. E no versículo seguinte, depois de dizer que quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, ele fala que o Espírito anseia por nós até os ciúmes. Significa que quem começa a flertar com o mundo, quem começa a querer se encher daqueles deleites mundanos, dos prazeres carnais, Deus não apenas está se opondo a ele, mas o Espírito Santo está enciumado. Não há compatibilidade entre a obra do Espírito Santo e a inclinação, aquilo que diz respeito a esse mundo. Então, se percebemos essas verdades, se entendemos a mensagem, por exemplo, de Romanos capítulo 8, que fala que a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida, precisamos fazer uma escolha. E o ser cheio do Espírito é o depois, que vem como uma consequência de antes renegarmos, abrirmos mão. Não estou falando a respeito de merecimento. Em Gálatas 6, o apóstolo Paulo diz que de Deus não se zomba e que tudo que o homem semear também vai ceifar. A Bíblia diz que quem semeia na carne, da carne vai colher corrupção, mas quem semeia do Espírito colherá a vida eterna. Não tem a ver com mérito, mas tem a ver com escolha, com decisões que produzem consequências das quais o próprio Deus nos alertou. Agora, o que precisamos entender é a nossa verdadeira herança. Quando o povo se arrependesse, além do enchimento do Espírito Santo, viriam outras bênçãos. Em Joel, no capítulo 2, o Senhor declara a partir do versículo 23, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e serôdia. Ou, em outras palavras, as primeiras e as últimas chuvas. Haviam chuvas antes do plantio e haviam chuvas antes da colheita.
sendo que as últimas normalmente eram mais intensas do que as primeiras. Deus diz, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo, e eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus está falando sobre diversas bênçãos, mas nós não podemos perder de vista que mais do que bênçãos materiais, Ele quer nos trazer as chuvas, o derramar do Espírito Santo. E ao olhar para isso, eu me empolgo. Alguém como o apóstolo Paulo, que em Atos 2 vai declarar, que mesmo sabendo daquilo que o aguardava de cidade em cidade, porque o Espírito Santo lhe testificava que lhe aguardavam prisões e perseguições, ele diz, em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira, o ministério que recebi do Senhor, de anunciar o Evangelho, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Gente como Estevão, que se levanta e mesmo diante da ameaça da sua vida, da proposta de morte, está lá cheio do Espírito Santo, firme, pregando o Evangelho. A nossa herança não são as bênçãos terrenas que podemos desfrutar ao longo da caminhada. Elas vão muito além. É aquilo que nos conecta com o céu, que nos faz viver em função de Deus e do estabelecimento do seu reino na terra. Que eu e você possamos viver o acontecerá depois do enchimento do Espírito Santo, quando praticamos o antes, nossa entrega e rendição a Deus. Isso, né? Quer orar com o pastor? Estende a mão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto, te dê a paz. Amém, querido? Grande abraço, em nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora.